Boa noite a todos, todo mundo bem? Vamos lá, vamos para mais um dia de estudo. Nós que estamos estudando já a 9ª obra, né, de André Luiz, na sequência com que elas foram escritas. Como a gente sempre lembra, todas estão devidamente acessíveis, né, no site da instituição, cefararaquara.org.br. Lá tem os atalhos para todos os ciclos, para todas as videoaulas, né, para todas as playlists. Cada playlist é uma obra completa, com cerca de 30, 40 aulas, dependendo do livro, desde o Nosso Lar até esse livro que nós estamos estudando, Ação e Reação, que semanalmente a gente publica. Mas já estamos na 9ª obra das 13 que o André Luiz escreveu através do Chico Xavier, depois mais 3 com o Valdo Vieira. Nós vamos estudar todas com certeza. Vamos lá então, pessoal. Ação e reação. Apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima, baseada em conhecimento e vivência da obra espírita. E esse livro em particular, né, ele é a receita desse segundo objetivo operacionalizado, né? Porque é justamente o livro que nos fala de que quando a gente vivencia a obra espírita, né, a gente está conhecendo para vivenciar. Então, se a gente não vivencia aquilo que a gente estuda, a gente não aproveita, vamos dizer, o conteúdo, o ensinamento que a obra nos traz. E a gente não abre horizontes na vida da gente, né, não abre horizontes novos para que os resultados sejam diferentes, né? Porque às vezes a gente sofreu em determinada época da vida da gente porque a gente tomou atitudes, tomou decisões que nos levaram a um desfecho de uma situação, enfim, seja lá do que for. E quando o desfecho não é bom, a gente tem que falar assim, opa, o que eu fiz, que caminho que eu tomei? Porque se outra situação aparecer na vida da gente, naquele mesmo métier, vamos dizer assim, né, naquele mesmo assunto, naquela mesma fase da nossa vida, aquela questão, namorado, família, negócio, não sei o quê, papapá, se eu tomar o caminho que eu tomei e que não deu certo, tem uma chance grande de não dar certo de novo. Apesar da pessoa ser outra, apesar de tudo. Então o que a gente tem que fazer? Estudar, aprender novos caminhos, novas formas de pensar, usar a ciência espírita a favor de uma energia melhor na nossa vida, porque os momentos felizes que a gente tem é quando a gente está numa energia boa. Quando a gente está numa energia ruim, a gente tem tristeza. Não tem, é matemático isso. A gente não fornece a energia necessária para que o nosso corpo reaja bem. Quando o corpo sofre, a gente sofre junto. Sem contar o aspecto espiritual, né, daquela vibração ruim que eu próprio estou alimentando para mim mesmo. Então não é uma boa técnica essa, né? A gente tem que entender. Pode parecer um pouco frio, né, a gente tirar, vamos dizer assim, aquela coisa do espírito, né? Mas quem que gosta de tomar injeção? Sei, deve ter algum maluco que gosta, mas normalmente a gente não gosta. Então, se você for aplicar a injeção 7, 8 vezes por dia, com ar, né? Você está fazendo uma escolha que não tem como dar certo, não tem como ser agradável, ser boa, você ter um dia bom. Mas você que está querendo aquilo, você que está provocando aquilo, não é o espírito, não é o obsessor, não é o outro. Essa opção de ser triste, de ser bravo, de ter raiva, ela é uma opção da pessoa que está sentindo, não é do outro. Isso é técnico. Agora, como que eu faço para isolar? Estuda e aprende, né? Porque cada um vai ter que ter um caminho, não tem uma fórmula mágica. Porque cada um tem uma evolução, cada um tem um nível intelectual, cada um tem uma compreensão disso, um passado, né? Então, agora, se você não sabe como chegar a esse objetivo, não tem um caminho novo, você vai repetir o erro. Você vai pegar o mesmo caminho que pegou antes. Vamos lá. Aula 3, capítulo 2, comentários do instrutor. Então, onde é que a gente está no livro, né? Nós estamos, o André Luiz começando
uma nova fase de estudos, e ele e o Hilário visitam o quê? Um posto de socorro na espiritualidade, né? Que fica no meio de um umbral brabo lá, né? Com uma região de densidade muito grande, né? De energias muito negativas. Eles estão no meio de uma tempestade eletromagnética lá, né? Violenta. Eles veem a atmosfera como se fosse um grande vendaval de lama, né? Assim que eles descrevem, né? Um vendaval de lama rolando, pessoas esfarrapadas, maltrapilhas, sofridas, né? Ali no meio daquele povo, né? No meio daquela tempestade toda, e eles vendo de um ambiente protegido que é esse lugar que eles estão, que é um posto de socorro, e eles descrevem esse posto de socorro, né? Com muita clareza. E eles, então a gente está vivendo, está começando, eles se apresentam, se conhecem, né? A pessoa lá, o dirigente, ele explica como é que funciona a entidade, explicou que ele mesmo chegou ali pelo sofrimento, né? Ficou muitos anos, está há 50 anos já naquela entidade. Ele chegou de nada, né? De socorrido, e hoje é o administrador. E agora eles vão começar a entender que tipo de espírito que está ali naquele ambiente, né? Lista de presença importante. A gente viu no começo, né, do primeiro capítulo, a gente viu que os povos da antiguidade já tinham uma concepção muito clara, né, que dependendo da vida que a gente tem consequências, né, após a morte do corpo físico. Então os egípcios, eles tinham aí os deuses Anubis, Tote, Maat. Maat era a juíza, né? Então ali representando o coração, né, de uma pessoa que desencarnou, eles avaliam o coração como sendo o sentimento, as vibrações, né, uma imagem representativa, e dependendo da avaliação que a juíza faz, a pessoa vai para um lugar de felicidade ou de sofrimento após a morte do corpo. Aí é uma imagem, né, de uma possível região. Essa é uma imagem do livro Nosso Lar, mas a descrição que ele faz é muito parecida com isso, né? Um lugar sombrio, com pessoas deformadas, né? Sofrendo, ventos, enfim, confusão. Teria uma visão bem próxima disso. Comentários do instrutor, capítulo 2. Olha lá, somos vítimas de nós mesmos, que ninguém tenha dúvida, né? Se a gente adoece ou porque fez errado nessa vida ou porque fez errado na outra. Né? Se a gente é doente, se a gente tem um problema crônico, se a gente nasce com um problema no corpo físico, na mente, é consequência, sempre é consequência. Né? A gente sempre é consequência. Me mostraram, quem que foi? A Roberta me mostrou hoje, uma senhora com 101 anos, na academia, viu, dona Cleide? Na academia, puxando ferro, feliz da vida, agachando com peso, 101. Mas porque sempre teve na academia. Então não tem dor nas costas, não tem doença, nunca foi... Mas isso é mais ou menos assim. Aí vocês vão falar, pô, lá, mas é uma em... mas se cuida, sofre menos. Assim, não é verdade? Assim, se a gente se cuida, a gente sofre menos. O emocional vale também, o físico, para tudo, né? Então, às vezes, o diagnóstico médico vem, ó, você está com um problema sério de coluna. Aí, mas por que a minha coluna deu problema? Talvez seja porque eu não me exercitei suficientemente para ter musculatura suficiente para sustentar a coluna no lugar certo. Quase sempre é isso. Ah, mas eu não podia. Sim, algum motivo teve. Eu não gostava, eu não podia. Mas quando a gente analisa, assim, friamente, né, um profissional analisando, a gente vai ver que algo a gente não fez ou a gente fez errado para que uma consequência... Aí você fala, não, nessa vida não, porque nessa vida, né, tá, aí na outra. Aí pronto, aí já não se sabe, né, claramente. Mas sempre é consequência, né? Somos vítimas de nós mesmos. Aí o André vai descrever. O recinto a que demandávamos era confortável e amplo. Eles estão já começando a visitar a instituição, né? Mas a expressiva assembleia que o lotava era de grande parte desagradável e triste. Ao clarão de vários lampadários, poderíamos observar do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador
os semblantes disformes que, em maioria, ali se congregavam, que já foram recolhidos, eles estão sendo tratados e ainda assim, né, são pessoas com essa descrição. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam, num galpão, né? Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Quem terá visitado um santuário de moléstias da pele? Um sanatório. Santuário, né? Tá bom. Um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Todo mundo, é claro para todo mundo por que as pessoas se deformam o perispírito? Quase todo mundo que a gente recebe aqui na mesa mediúnica, que está um tempo na espiritualidade sofrendo ou fazendo mal, é totalmente deformado o corpo espiritual. Porque a matéria... a gente pensa assim, se é uma pessoa muito sofrida, vamos dizer, uma pessoa muito sofrida, pessoa encarnada, muito sofrida de vida dura, enfim, a fisionomia não deformada, mas a gente olha, a gente fala, é pesada, é sofrida, né? Aquela coisa mais saturada, assim, a expressão, a pele mesmo reflete, né? E isso no corpo denso. O corpo espiritual é muitas e muitas vezes mais sutil. E o que deforma essa pessoa encarnada? É a energia que ela gera para ela. E o que deforma o espírito desencarnado, o corpo do espírito desencarnado? A mesma energia, só que lá, como o corpo é muito mais sutil, a matéria se deforma com muito mais facilidade. Então a pessoa ela adquire feições próprias da vibração média que ela tem, que ela alimenta durante a vida. Então aqueles que praticam o mal na espiritualidade sempre serão deformados. Animalizados, com figuras animalizadas, mesmo deformidades assim de continuidade de rosto, de uma feição harmônica, eles não têm. Então sempre com a pele escurecida, não pele, né? Enfim, você vai vê-los opacos, né? Sem luz nenhuma, normalmente com roupas degradadas, porque é o reflexo da média vibracional que eles alimentaram durante suas vidas, né? Notando a quase completa quietude ambiente, indaguei de Druso, que é o dirigente, né? Quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-me o generoso amigo que nos achávamos em salão interior da cidadela, exteriormente revestido de abafadores de som, então o barulho não chegava, né? Integrando a equipe dirigente, né? Hilário e eu passamos, então eles se envolveram na situação, né? Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis e distintos, os assistentes Silas e Honório, e a irmã Celestina. Os três dos mais destacados assessores na condição daquela morada socorrista. Não nos foi possível qualquer entendimento, além das saudações comuns, porque o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra, falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Então, eles estão só entrando na situação, né? O Druso fala, o dirigente fala, irmãos, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Olha aí. O que mais essas pessoas precisam? Não é energia boa? Estavam naquele turbilhão lá fora, sofrendo há anos, séculos, sabe Deus. Eles entram numa instituição, começam a sua recuperação, o que eles têm que fazer? Transformar aquela energia extremamente ruim, pesada, de baixa intensidade, de baixa vibração, numa energia melhor. Então eles já saíram daquele ambiente onde eles eram castigados por aquela energia saturada lá fora, difícil de sair daquela energia, porque o ambiente... Eles estavam interligados naquelas pessoas, né, conectados naquele ambiente, então
Muito difícil você se afastar de uma energia quando você... É aquela história do bar, né? Que a gente fala aqui. Não é ser carola nada, mas quando você vai para um lugar que a energia média é muito baixa, como que você se livra daquele ambiente? É muito difícil você se livrar daquilo. Você está mergulhado naquilo. Então aquilo está ali, cercando, aquela energia está costurando todo o seu perispírito, o seu pensamento, porque você vê coisas que te levam para aquela energia, você ouve coisas que te levam para aquela energia. A energia está ali penetrando em você, está ali te envolvendo. Então muita coisa, o teu mentor já está longe faz tempo, porque ali não é lugar para ele, você fez a opção de estar ali, ele não pode coibir o teu livre-arbítrio, então ele se afasta. E aí a chance de você sintonizar com aquela energia é muito grande. Aqui eles estão no processo o quê? Oposto. Eles estão tentando sair de uma energia muito ruim. Então o que eles precisam? Melhorar o quê? A fabricação de energia boa dentro deles, o bom ânimo, como fala aqui, né? Vamos lá. O Druso, não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A humildade do dirigente, né? A palavra fácil é bem posta, e bem posta é, muitas vezes, dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Aquela história, né? Quem fala é o primeiro que escuta, né? Se casar para ele, ele tem que dar um jeito de ir resolvendo, né? Também sou eu aqui um companheiro à espera da volta, né? Vai reencarnar ainda, tudo, né? A prisão redentora na carne acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios, para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos acreditavam privilegiados da infinita bondade, por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensina-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. E isso, a obra no sentido assim, a obra, tudo bem, a obra, né? Quer dizer, o que a pessoa fez da vida dela como um todo, né? A obra da vida dela, da reencarnação. Mas o que nos atrai no plano espiritual não é propriamente o que eu fazia, e sim o que eu sentia. Né? Tanto que o nosso irmão X lá, né, irmão X, que é o presidente da Federação Espírita, que quando é recebido pelo Bezerra de Menezes por espíritos iluminados quando ele desencarna, só que ele repara que a luzinha dele está apagada perto dos outros. Não é irmão X, é Jacó, isso. Que era um pseudônimo, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas ele era o presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Um orador fantástico, fez um trabalho muito bonito na FEB. Só que o que acontecia? Ele se achava. Então, ele alimentava ainda o orgulho dentro dele por ser o que ele era, por fazer o que ele fazia, mas ele fazia. Não é que ele não fazia, ele fazia com boa vontade, fazia tudo, só que ele tinha aquela coisa do orgulho. Eu sou o presidente da FEB, eu sou um palestrante brilhante, eu escrevo livros e tal. Então, o que aconteceu? Ele foi recebido por Bezerra de Menezes com todo o amparo, consciente, estudioso, conhecedor. Mas ele na roda, né, ele falou, nossa, eu estou apagadinho, vocês estão tão acesos. E ele pergunta, por que isso? Aí o Bezerra fala para ele, examine a sua consciência. A luz vem do sentimento, não vem da obra. Olha que interessante, né? A luz é a faixa vibratória média, ela é relativa à faixa vibratória média do nosso pensamento. Druso, nos atos, nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. Olha lá. Os atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, né? Para a nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios.
Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, ele está falando para aquele grupo de sofredores lá, né, de pessoas que foram bastante equivocadas na vida, né? Não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, olha lá, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar, sofrer, né, através, sofrer em função, a reação, né, esse sofrimento é reação da ação que praticamos, e solver, restaurar e ressarcir, né, e corrigir. Né. Na retaguarda, aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Então, pessoas que vivem naquele ambiente erraram feio. Não é um errinho, não é um ato, né? Elas erraram durante a vida para estar num lugar tão feio quanto aquele, né? Num lugar de tão baixa energia. É uma vida de erro, de violência, de prejudicar as pessoas. Não é uma pessoa que errou, que equivocou, uma pessoa mais ou menos. Não estaria ali, né? Aí o Druso continua. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento, que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. Uma coisa interessante, o pessoal fala do seca-pimenteira, né? Não tem esse negócio? A pessoa chega, o que é aquilo ali? O que é essa expressão? Uma expressão que perdura no tempo, normalmente tem um fundamento que as pessoas talvez não entendam, mas que tem. O que é a seca-pimenteira lá, né? Que fala, é a pessoa que emite uma energia muito ruim numa planta delicada, numa planta que é um ser delicado. Né? Então aquela energia reverbera naquela planta de modo às vezes a fazer com que a planta... A seca-pimenteira não é delicada. Então, mas mesmo assim consegue, né? Então, quer dizer, as pessoas, por exemplo, chegam aqui no centro, veem as plantas, as flores, normalmente admiram. Óbvio, né? Que admira pela beleza. Mas se entrar uma equivocada, pode alterar a energia da planta, apesar da proteção que possa ter, estar nesse ambiente controlado, tudo. Mas o que ele está falando aqui, ó? O que a gente gera, né? Ó, frutos amargos da plantação que fizemos. Tudo gira em torno. Só quando a pessoa sintoniza numa energia dessa, capaz de prejudicar uma planta, ela fez o quê? Quem sentiu primeiro a energia? Ela que gerou. O ouvido que ouve primeiro é o do que fala. Não tenho dúvida disso. Então, quando a gente gera um sentimento ruim, não precisa ser um sentimento para prejudicar alguém. Sentimento ruim, é tristeza, é não sei o quê, né? Ah, eu estou deprimido. Vai caçar o que fazer, né? Vai fazer coisa boa. Porque o que acontece? Tudo bem, tem um motivo para a pessoa estar triste. Não é que a gente fica triste, tem um motivo. Mas eu tenho que entender que se eu continuar pensando naquela coisa que me fez mal, que me fez baixar o padrão vibratório, eu estou produzindo o sentimento agora, não é mais quem gerou. Ela deu um motivo lá, tudo bem. Eu senti aquilo, não foi bom para mim. Mas o que eu faço com aquilo? Que energia que eu gero para mim e para quem vive comigo? Aí é uma decisão minha. Ah, mas não tem outro jeito. Tem. Como que não tem? A decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso. A gente só não sabe, às vezes, como fazer isso, como superar esses momentos em que a gente é surpreendido por uma notícia ruim. Como pensar direito naquilo. Né? Estava no velório da vozinha, fui lá falar, me pediram. Aquela senhora se dedicou a vida inteira ao trabalho no bem, todo mundo gostava dela. A Isaura, que é muito sensitiva, né, a nossa médium aqui, a Isaura, ela falou que estava uma beleza em torno do caixão, uma energia boa.
que não sentia nada, não sentia uma presença negativa ali, nada, o ambiente estava protegido, e ela estava muito longe dali, que não tinha nada ali. Elas já estavam paradas em algum canto. Aí quando eu falei, olha, eu sei que a gente perdeu um ente querido como uma avó, eu falei, não é motivo de alegria, mas perder essa avó aqui tem um lado da história que é motivo de alegria, porque ela está muito bem no plano espiritual. Não só pelo que eu acho, mas pelo que se pode sentir da ambientação espiritual. Então olha como é interessante, até de um desencarne de uma pessoa querida a gente pode ficar feliz. Pelo menos não ficar triste, desesperado. Por quê? Porque a pessoa se deu bem, foi vitoriosa na reencarnação, foi acolhida, já está vivendo no plano espiritual, não morreu. Não morreu, né? Absolutamente não morreu. Ela está viva, vivendo a sua vida. Só que muito bem, porque cumpriu bem a sua... Não é motivo de felicidade se a gente gosta da pessoa? Por que eu vou ficar triste, chorando, descabelando lá no velório? Qual a razão disso? Tem que ter uma razão. A não ser o orgulho... Não, orgulho não. A não ser o... Vamos dizer assim, um pouco de... O egoísmo, né? O egoísmo da gente querer, não, minha avó fazia bolo para mim, minha avó cuidava de mim. Você vira sem a avó, né? Tem que se virar. Mas eu também senti falta da minha, mas fazer o quê? Uma hora tinha que ir, né? Quando você falou da energia, da sementeira, né? Seria o mesmo exemplo assim do ser humano, quando a gente, os recém-nascidos, pensamos que eles estão com quebranto. Com quebranto? Quebranto é uma criança que recebeu uma energia negativa. Negativa, né? Pode ser. É que assim, o ser humano, ele já é complicado, assim, porque, por exemplo, a criança, a espiritualidade fala que ela tem uma proteção natural em torno dela. Por quê? Se o inimigo do passado descobrisse a existência dela, não como criança, né? Ele identificasse ali o seu grande inimigo do passado e começasse um processo obsessivo violento, a defesa é muito pequena do ser ali ainda indefeso. Então a criança ela é cercada naturalmente, eu estou falando de natureza, de uma proteção espiritual muito intensa. Não é que fica um guardião do lado dela, é a própria constituição, vamos dizer assim, do espiritual, da conexão do corpo. O espírito fica mais no plano espiritual do que no plano material, porque ainda o corpo é pequenininho, as conexões são frágeis ainda. Mas eu entendo assim, aí é o que eu estou querendo te falar, o quê? Que cada caso é um caso, porque ali você tem um espírito, não é uma planta. Né? Vamos dizer assim, a planta é passiva na assimilação da energia. Já uma entidade, um espírito, não. Porque ele tem um passado, ele tem proteção ou não. Ele pode ser um espírito evoluído, a proteção dele é fantástica. Ele pode ser um espírito muito revoltado, aí ele não tem proteção, então ele é mais suscetível a uma influência. Né? Então aí já os fatores são, vamos dizer assim, muito diferentes. Eu diria que assim, agora, pode existir um espírito tentando influenciar negativamente aquela criança? Que descobriu já prematuramente que era o inimigo dele do passado? Pode. Aí a casa não tem proteção, aí a egrégora da casa é baixa, por exemplo. A casa que aquela criança vive permite o ingresso de espíritos menos evoluídos, a família não oferece uma proteção espiritual adequada. Então você tem interferência espiritual em criança? Sim, claro. Em bebê, sim. Mas eles têm vários fatores que permitem uma proteção mais avançada do que uma planta, por exemplo. Né? A planta é muito frágil, né? Ela não tem um espírito ali. Ela é uma estrutura orgânica só, né? Então é outro esquema. O pretérito fala em nós com gritos de credor, olha que interessante, né? Pretérito, passado, ou dessa vida ou das outras, né? Credor exigente, amontoando sobre nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos.
Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa. Morreu, zerou, né? Não é, né? Liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora, desperta na espiritualidade, né? Com os males que alimentamos em nosso ser. Com a energia que a gente cultivou enquanto encarnado. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrio mais graves e constringentes que os nossos. Nós criamos o que? Pontes magnéticas. Nós criamos vínculos magnéticos com pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Ora a gente está aqui, ora a gente está lá, mas esses vínculos não são quebrados, né? O vínculo pode ser bom, pode. Tem pessoas que a gente conhece, que a gente fala assim, nossa, eu já vivi com essa pessoa alguma experiência reencarnatória. Não sei como, mas eu já vivi. Tem história com essa pessoa. Porque a relação é fácil, pensar é fácil. Você meio que sabe como a pessoa se comporta, como ela pensa, como ela age. Você tem uma afinidade, às vezes aversão. E às vezes a gente fala gratuito, né, entre aspas. Não é gratuito, né, nunca é. Quando a gente tem esse sentimento de conhecimento, né, de que já teve uma relação no passado, normalmente teve mesmo, né? De várias maneiras, de vários jeitos, mas teve. E essas relações, elas permanecem, porque esses vínculos magnéticos permanecem. Aí que vem a influência dos obsessores, por exemplo. Quando o obsessor nos acessa, normalmente esse vínculo magnético, ele já foi estabelecido em vidas anteriores. Então, existe como que um programinha de computador já conectado na gente ali. Já tem um canal, já tem um caminho no acesso ao nosso psiquismo, né? E lugar também que a gente passa, né? Então, aí é o espírito lembrando, né? Aquele lugar. Quando a gente não lembra a história normalmente, né? Mas a gente tem aquela coisa, né? Aquela sensação, nossa. Eu falo que o dia que eu for lá para o Museu de Londres, eu não conheço, né? Mas eu vou me achar num monte de lugar. Porque eles têm uma coleção fantástica lá, né? De tudo que é história antiga, né? Das civilizações, né? O maior museu do mundo. Então tem a ala egípcia, tem a ala não sei o que lá. A gente deve fazer um passeio pelas nossas reencarnações lá, todas, né? Assim, de outras vidas, de tudo, né? Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra. E lembra que eles estão falando, ele está se dirigindo para aquele público, né, extremamente sofrido, né? Não está se dirigindo para a gente aqui, né? Ele está falando com aquele público que saiu do inferno realmente ali, daquele lugar que ele estava descrevendo, que aquilo ali, se não for inferno, acho que não tem pior, né? Do jeito que ele descreveu ali, né? Então, nós estamos despertando entre o inferno que estava lá fora e a terra, né? Quer dizer, eles estão num lugar abrigado agora, longe daquela energia ruim, daquele, né? Daquele desconforto todo, daquela alienação que eles viviam, né? Achamos-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos, de pés amarrados ao carreiro dos homens, que nos acusam as faltas, compelindo-nos à memória ao mergulho nas sombras? Então, quem desdobra à noite e vai para lugares que não são bons, quando desdobrar de vez, vai para onde? Esses mesmos lugares. Né? Pô, por que não, né? Se já isso é um hábito na vida dela, se os amigos dela na espiritualidade são essas pessoas, ela vai, obviamente, continuar vinculada a essas pessoas, né? Druso fez ligeira pausa e, depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu em tom, né,
Vamos lá, instrutiva aí, né? Então, comovente, olha lá. Em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alonga-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no aviltamento de si mesmas? O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, aguilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. Então, quando é que a pessoa sai de um lugar desse? Quando ela entende que ela pode sair. Não é verdade? Se a gente estuda a doutrina espírita por anos, a fio, será que a gente vai esquecer que a gente pode sair de um lugar desse? Se a gente mudar, mesmo que a gente vá para um lugar desse, que é muito pouco provável, porque a gente teria que ser bandido, né, um malfeitor, uma pessoa muito que gera energias muito diferentes das que a gente erra, da que a gente faz. Mas vamos dizer que a gente passeie, que a gente chegue só para tomar um susto assim, né? A gente chegue num lugar desse. Será que a gente não vai lembrar desses livros todos que a gente estudou, de todo o aprendizado da doutrina e naturalmente se recolher, parar, pensar, falar, puxa, né? Preciso de ajuda aqui e tal. Óbvio, né? Dificilmente a gente não agiria dessa maneira, né? E nesse momento, a espiritualidade identificando que a gente já tem condições de sair dali, porque a nossa faixa vibratória já não é mais compatível com aquele lugar, eles vão lá e nos retiram, porque o que eles querem é retirar todo mundo daquele lugar. Só que não adianta tirar a pessoa que não está pronta para receber ajuda, que é o caso de muita gente que se encontra aí do lado de fora. O espírito em harmonia com os desígnios superiores descortina o horizonte próximo e caminha, corajoso e sereno para diante, a fim de superá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Tudo sintonia. Esse é o resumo do resumo da doutrina, né? A gente é o que a gente pensa. A gente vive de acordo com o que a gente pensa. É isso. O que é a vida após a morte? É um lugar onde a gente vai viver em harmonia com a forma de pensar que nós temos. É para aí que a gente vai. Definindo, assim, a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação como recomeço de aprendizado é concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda, sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados da intemperança e desregramento. Isso aqui é muito interessante, porque quando a pessoa descamba numa reencarnação, ela cria vínculos com um monte de gente desregrada também. E às vezes prejudica um montão dessas pessoas. Né? Uma pessoa, vamos dizer, um político aí desonesto que, por força da sua desonestidade, trouxe muito mal para o lugar que ele vivia, ele adquire débito com quantas pessoas? Pensa, tirou a vida, né? Tirou dinheiro do SUS, tirou dinheiro de Previdência, tirou dinheiro de não sei o que, e gente não pôde se curar, não pôde se tratar, sofreu em função disso, teve dores. Tudo isso é karma dele. Agora, quando é com um, já é um problema danado, né? Quando a gente vê a história aí do André Luiz, vê livro, romance, a gente aprontou para um. Às vezes demora 5 encarnações, 3, 4 para resolver. Aí você aprontou com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 20. E aí, como que resolve isso? Porque ele tem que ficar bonzinho, ele não é bonzinho. Quando ele vai para o plano espiritual, ele é mauzinho, tanto que fez um monte de coisa errada.
ele tem um tempo todo ainda de arrependimento. Sabe Deus quantos séculos vai demorar para uma pessoa dessa se arrepender, para achar que ele fez errado. Aí ele tem um ajuste depois com um país, às vezes. E aí? Como resolve isso? Com quanto tempo você resolve isso? Né? Aí a gente fala que Jesus já era Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás. A gente fala, nossa, como assim 4,5 bilhões de anos? Mas e um Hitler desse da vida? Como que esse cara se reajusta com o mundo, com o planeta? Ele prejudicou um planeta, né? Não foi um pouquinho, não é uma família. Um planeta inteiro, milhões de pessoas morreram por conta das ações dele. Pensa o ajuste disso. Quanto tempo demora isso? Bilhões de anos, sei lá, ou algo assim, né? Em verdade, por muito tempo ainda, sofreremos os efeitos das ligações, já tinha lido, com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento. Mas, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos sobre o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Continua, dependerá deste modo de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Uma coisa importante para a gente não achar que tudo que a gente fez a gente vai ter que sofrer, não é assim, né? Não é olho por olho, dente por dente, isso não vale na espiritualidade. Nós teremos que reverter o sentimento que uma vez nós empregamos numa comunidade, mesmo quando a gente fala de muita gente assim, eu teria que fazer um bem tão grande quanto o mal que eu fiz. Não individualmente quando são muitas pessoas, mas coletivamente, né? Eu tenho que substituir dentro de mim, ao longo de sabe Deus quanto tempo, o mesmo mal que eu fiz, eu teria que fazer o bem, né? Na mesma proporção, vamos dizer assim. Esse é a jogada, né? É assim que a gente recupera, muitas vezes, o mal feito, né? É colocar o amor no lugar daquilo de ruim que a gente fez. Então, não necessariamente um por um, olho por olho, dente por dente, não. Mas a gente teria que transformar o mal feito num bem a ser feito no futuro. Transformar, né, que nem ele fala aqui, ó, os valores errados em valores bons na relação com essas pessoas. Então, se eu prejudiquei coletivamente, provavelmente eu vou quitar esse débito quando eu coletivamente fizer o bem, né? Tem um processo longo de transformação nesse caminho. Ante a pausa que o instrutor imprimiu às suas considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Está olhando, né, para o pessoal que ouvia. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam um semblante estático, dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Druso, que também sentiu o efeito de suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou. Vamos lá. Somos espíritos endividados com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução de nosso futuro. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam. Então, aqui é que é o detalhe, né? Às vezes o problema é resolvido do lado que se ofendeu, né? O problema no nível pessoal. Porque se quem a gente ofendeu nos perdoa, o problema resolve, porque eu não tenho mais um inimigo ali. Aí deixa de ser pessoal e passa a ser um karma
coletivo do meu ser, né? Vamos dizer assim, né? Eu fiz o mal para uma coletividade. Se as pessoas me perdoam, ou eu fiz o mal para 2, 3, 4 pessoas, se eles me perdoam do coração, eles não serão mais um problema para mim num nível individual. Mas eu terei que me reformar porque se eu produzir o mal, a reforma é através do bem. Agora, se eles não me perdoam, aí eu tenho, além do coletivo, eu tenho a pessoa que eu teria que ajudar porque ele não deu conta sozinho de sair daquele problema. Porque é aquela questão da energia. Para a pessoa que recebeu o mal, qual a opção que ela fez? Quando ela recebe essa energia, aí é problema dela. O meu problema foi ter feito o mal. O problema dela foi como ela reagiu para fazer o mal. Quando recebeu o mal. Aí é dela, não é meu. Eu tenho que resolver o meu problema, ela tem que resolver o dela. Se ela resolve o dela, a carga diminui. Porque eu não vou ter aquela pessoa vibrando negativamente na minha direção. Então, bom, né? Mas eu ainda vou ter os meus compromissos porque eu prejudiquei, eu fiz, né? Disponhamos a desculpar os que nos ofendem com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Primeiro passo para isso, quando a gente faz o mal, mudar a energia. Se um dia eu transmitir energia ruim, o que eu tenho que fazer? Começar a transmitir energia boa. Então, se ou eu fiz mal, ou a pessoa fez mal, a energia que circulou entre nós é ruim. Se um dos dois começa a gerar uma energia boa, porque perdoou ou porque entende que ele tem que arrumar aquela situação, esse coeficiente só melhora dali para frente. Porque em vez de 2 sentimentos ruins, eu vou ter um só. Ou de quem fez que não mudou, ou de quem recebeu e não mudou, né? Se os dois ficaram no ódio, no ressentimento, é 2 energias ruins se somando. Quando um muda a energia, primeiro que ele se saiu daquela situação ruim, que ele trocou a energia ruim por uma energia boa. E a relação começa a melhorar, porque de um lado vem a energia boa. E aí aquilo começa a evoluir, né? Aquele problema começa a ser resolvido nesse momento. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo da luta. Quer dizer, eu preciso me preparar para voltar para o plano, porque se eu voltar igual, eu vou errar de novo, né? Então vamos trabalhar na espiritualidade, estudar, para se preparar para reencarnar. Voltar regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, e ele está se incluindo nisso, né? Porque ele esteve lá naquele lugar ruim, né? Por lado de fora, né? A esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos, né? Para nós, ó, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Ou seja, quando é que a gente vai resolver os problemas? Se a gente criou os problemas encarnados, nós temos que resolvê-los encarnados, né? Sem a lembrança clara daquilo que fizemos, daquilo que sentimos, né? Porque nós evoluímos realmente e transformamos uma vida desastrosa no passado numa vida mais profícua no futuro, e isso aí evolui, aí isso começa a mudar as relações, começa a mudar as pontes magnéticas, começa a mudar as companhias e a vida caminha de uma outra forma. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Agora eles estão numa posição que eles podem ajudar quem está lá fora. Nós, que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança? Primeiro eu tenho que me ajustar na espiritualidade, né? Eu me ajustando, me consolidando,
tendo confiança naquilo que me espera, naquilo que eu tenho que fazer, a missão fica mais fácil, né? Então, ó, acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achávamos ontem, nas furnas da morte, da miséria e da morte? Aí o André, né, comenta, dezenas de circunstantes entreolhavam-se, admirados e felizes. A essa altura, mostrava-se o mentor nimbado de doce claridade, a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas. O André continua, fitei meu companheiro e reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando, estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida, e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se fossem todos eles filhos queridos do coração. Estava falando bem do coração mesmo, né? E o Druso continua, supliquemos ao Senhor nos conceda forças para a vitória, vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. O André, calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste, e caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Vamos lá. Aí começou a relação com os pacientes, né? Meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho, é uma mãezinha querendo ajudar o filho. A senhora, tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta, sem dar conta da miséria moral a que se acolhe e continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Então, ela está nesse lugarzinho bom, né? Estava ali para o lado de fora, agora está para o lado de dentro, e o filho está numa situação ainda muito ruim, sofrendo no umbral. E ela está querendo, enfim, está argumentando aí, né? Que ela quer que ele reencarne com ela para ela poder ajudá-lo, né? Aí o Druso, sim, o amor é força divina que frequentemente aviltamos. Tomamo-la pura e simples da vida, com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido, né? Então ele fala o amor, né? Mas será que ela exerceu o amor com esse filho? Será que eles tiveram uma vida de amor? Os dois vieram para um lugar desse aí, né? O filho ainda continua, ela saiu recentemente, quer dizer, óbvio que não, né? Esse é um amor que ela não conseguiu, durante a última vida, sentir nem passar para filho, né? Para quem ela... Aí o André, como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu novo brilho no olhar a mulher, né? Afagou as mãos da torturada mulher e anunciou. O Druso, né? Esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Porque para ver o processo da reencarnação, um vivendo com o outro, para que tenha a mínima possibilidade de sucesso, isso que está acontecendo com a mãe tem que acontecer também com quem? Com o filho, né? Ele tem que sair de onde ele está, da vibração que ele tem. Ela fala que ele ainda é orgulhoso, que ele ainda é isso, que ele ainda é aquilo. Tem um processo aí, né? Onde ele tem que sair de lá, se arrepender, vir para uma cidade dessa, se tratar, se curar. Enquanto isso, provavelmente, ela já vai estar melhor. Quando tiver condições, reencarna, recebe ele como filho e tenta novamente, né? Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco.
Olha lá, nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho, que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã, orgulho, né? Que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhes os acessos de rebeldia e brutalidade. Superprotegeu, né? Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado, sem perceber, ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo. E a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. O Hilário, e realizará semelhante propósito? O Druso, não podemos duvidar. Mas como, né? Aí o Druso, novamente, nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Então, mocinhas jovens, pobres, carentes, né, que engravidam, olha aí, como é sempre remédio, né? Sofrimento é sempre remédio, né? A dor é sempre remédio. Nunca vem de castigo, sempre vem como cura, como remédio, né? O Hilário, e vencerão no difícil tentame, de novo, evidentemente intrigado, né? O Coiso fala. O Druso fala, a vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. Mas óbvio que ele não sabe, né? Porque depende das pessoas, né? O Hilário, e se perderem a batalha projetada? Aí o Druso, de certo, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar. É um vasto manto do inferno. Olha que interessante, né? A reencarnação. A gente traz uma réstia, pouquinho do céu que a gente deseja conquistar, porque a gente não conquistou ainda. É uma esperança, né? A gente reencarna com a esperança de. Mas a gente traz o que com a gente, certamente? A bagagem de milhares de reencarnações onde a gente errou pra caramba. Então é desproporcional isso, né? Quando a pessoa ainda erra gravemente, como eles aí no caso, né, para parar num lugar desse, a bagagem de coisa ruim feita é muito, muito maior do que a bagagem de coisa boa. Os sentimentos ainda estão embrutecidos, né? As tendências, vamos dizer assim, que se carrega para uma nova reencarnação, elas são muito mais negativas do que positivas. Elas têm aquela coisa que reencarna para aquilo, né? Então é uma réstia de esperança num futuro feliz. Ela tem Nós temos um planeta de compatível isso com o planeta que vivemos. Mas é dura, a reencarnação sempre é dura. E nunca é fácil. Nosso anfitrião ia continuar. No entanto, um velhinho cambaleante veio até nós e disse-lhe humildemente: ah, meu instrutor, estou cansado de... Olha, isso aí, está trabalhando já na instituição e vem com essa conversa aqui. Ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos carrego doentes, loucos e revoltados para esse asilo. E aí não está muito feliz. E quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Aí o André, né, comenta. Druso afagou-lhe a cabeça e respondeu comovido: não desfaleça, meu filho, console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa, por injunções de nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, o orientador fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Um moço de expressão simpática beirou de nós
Depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto, né? Outra pessoa, um moço, né? Instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico a cismar a amnésia que me não permite recordar os companheiros que devo possuir à distância. Quer dizer, ele não está lembrando muito do que ele fez, enfim, das companhias que ele teve. Ele está ali meio desmemoriado, vamos dizer assim, né? Olha o velhinho chorando aí com o Druso. Vamos lá. Aí o Druso fala, bem, os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, olha que interessante, retomam pacificamente os demônios da memória. Os domínios, olha, demônio, hein? Está falando de coisa ruim. Bem, os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória. Ou seja, quem tem uma vida boa, desencarna e sai andando. Quem tem uma vida pacificada dentro de uma faixa vibratória normal, vamos dizer assim, não vai ter lapso de memória, não vai ter aquele processo, né, de perturbação prolongado. A pessoa vai simplesmente desencarnar e seguir a vida dela, né, com as experiências que ela vai ter dali pela frente. Para a continuidade, lá, ó, tão logo se desenfaixam do corpo denso, então, ó, pacificamente nos domínios da memória. Tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes dizem respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, ele está se incluindo sempre nesse rolo, né? A morte do veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizarão. Então a memória, os sentimentos, tudo depende, a clareza disso tudo, da vida anterior, das inimizades, daquilo que aprendemos, que vivemos, depende do quê? Da condição que teremos ao desencarnar, né? Mais lucidez, menos lucidez, o lugar que eu vou, o lugar que eu não vou, eu despertar na espiritualidade tranquilo, apavorado, com medo, cercado de amigos, de espírito de luz, de espírito de sombra, tudo uma consequência da condição que eu desencarnar. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. O consulente escutava-o, visivelmente surpreendido, e dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera. Mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo. Observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia, e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Ou seja, ele não se libertou ainda das amizades, daquilo que ele vivia enquanto encarnado. Ele permanece conectado com as pessoas, com as situações, com o modo de conectado. Não é que ele está fazendo aquilo que ele fazia, mas ele não conseguiu ainda quebrar os vínculos magnéticos com as pessoas. Então ele sente o quê? A mesma coisa que ele sentia, a mesma emanação fluídica, o mesmo pensamento, a mesma faixa vibratória, ele desce para essa faixa. Então ele sobe, ele está estudando, ele está numa faixa melhor, está abrigado, está numa faixa melhor. Mas descuidou, ele
ele se liga novamente àqueles amigos, àquelas situações em que fizeram da vida dele uma desgraça, né? Uma vez que foi parar no lugar desse. Então ele primeiro vai precisar se desvencilhar dessas energias negativas para depois efetivamente ter uma sensível melhora, né? Em pleno caminho da espiritualidade, o Druso continua, você se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe. Olha lá, ele está ainda conectado. No tempo, né? Ao longe no tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados, tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Quer dizer, se eu me conecto no erro, se eu me conecto na tristeza, eu vou viver de novo o quê? Aquilo. Já passou, está no passado. Eu não preciso viver mais aquilo. Mas se eu fico conectado no dia anterior, na semana passada, se eu fico conectado na briga que eu tive com o marido, com a esposa, com o filho, né? Eu vou viver de novo, vou viver de novo. Eu perdi a cachorrinha, né? Que nem alguns perderam aqui recentemente, se ressentiram. Mas cada vez que eu lembro dela morta, naquele momento de tristeza, o que eu faço comigo? Eu me remeto àquele momento triste. Eu sintonizo de novo. Por que eu não lembro dela no dia que ela está lambendo a gente, feliz, nos recebendo com alegria? Aí a energia é boa. Agora, no dia que eu perdi, a energia é ruim. Então eu escolho qual que eu me conecto. E eu vou me remeter àquela energia de novo. É isso que a gente tem que pensar. É verdade, né? Suspirou o rapaz, ele está reproduzindo, né? Compungidamente. Mas o instrutor prosseguiu. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir. Ó, quem gosta de fazer regressão aí, né? Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza, ou seja, não mexe com quem está quieto, né? Deixa para lá. Libertemos o espelho da mente que jaz sobre a lama do arrependimento. Você vai fazer regressão, vai descobrir uma vida que você teve que não era para você lembrar daquilo. E é mecânico, porque a memória está lá no corpo astral, né? No corpo mental. A memória das vidas passadas. Deve haver um movimento, enfim, essas regressões, elas, de certa forma, às vezes liberam. Eu nunca fiz isso, não sei nem como é que funciona, mas pensa, libertar e você descobre que você foi inimigo do seu filho, e aí? Você matou seu filho te matou. Olha que legal. Né? O que vira a tua vida? Libertemos o espelho da mente que já sobre a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impediu-nos a conclusão do assunto. Então, pessoal, muito bacana isso, né? Eu acho assim, que a gente já passou dessa fase, né, gente? Assim, a gente tem que entender que não é para a gente relaxar, mas assim, tem muita gente que fala, tem livros, autores, né, que fala que quem hoje estuda a doutrina espírita são os cristãos do tempo de Cristo. Olha que interessante isso, né? Porque, você vê, 3% do Brasil é espírita. 3%. Nas pesquisas, né? 3% se declara espírita. No Brasil. No mundo é 0,0, um monte de 0,1, que é espírita que estuda a doutrina espírita. É uma porcentagem muito pequenininha. Não é para a gente se envaidecer, mas é uma realidade. Porque o espiritismo é um passo além do cristianismo. Né? É um entendimento além. É um passinho que se dá na direção do entendimento dessa relação entre plano espiritual e plano físico. É a compreensão disso com mais clareza. Para que a gente compreenda, a gente tem que ter passado por outras fases desse aprendizado. Não é verdade? Ninguém vai ser médico sem ter passado pelo primário, secundário, né? Para chegar em algum lugar mais onde a ciência prevaleça, onde você tem uma mente mais voltada
vamos dizer, para o lado ciência, para aplicar isso na vida, para mudar comportamentos morais, usando esse conhecimento, você teve que se preparar, você teve que subir alguns degraus. Não tem como ser diferente disso, né? A evolução não dá saltos. E eles falam também que hoje quem está sentado, como nós aqui, estudando a doutrina espírita, nessa reencarnação, seremos os que viajarão os mundos, os planetas, os países, né, em reencarnações futuras, para que o Espiritismo se difunda mundialmente. Então, o conhecimento está sendo difundido e concentrado no Brasil para que nós, espíritos, que estamos brasileiros, mas não somos brasileiros, né, que nem estar encarnado, que nem estar homem, que nem estar mulher, essas coisas todas, estar filho, nós não somos, nós estamos. Então, estamos aqui por quê? Um dos motivos, para que nós tenhamos condições em vidas futuras de sermos propagadores da doutrina espírita em outros cantos, em outros países, em outros segmentos culturais, né? Isso é uma notícia que tem muito sentido. Por isso, uma concentração muito grande de espíritos no Brasil que aderem à doutrina, né? Fazendo uma conta rápida, aqui na nossa casa, hoje, nós temos 5 ciclos de estudo ativo. Esse aqui é o menor deles, em número de pessoas. Nós temos mais de 200 pessoas estudando na casa hoje, estudando a doutrina espírita, só aqui. É bastante, né? Então, a gente fala, nós vamos ser cobrados disso, que nós estamos estudando. Cobrado no sentido não, nós já não precisamos, mas nós vamos usar isso, né, em outros momentos da nossa vida. É. Boa notícia, né? Boa notícia, né? Então, que a gente também tenha esse otimismo, essa visão que nós já estamos em condições de ajudar esse tipo de espírito, né? Nós não estamos enquadrados nisso aqui mais. Nós teremos que ajudá-los hoje, no futuro. Nós já temos condições disso, né? Beleza, pessoal? Alguma coisa, algum comentário? Não?